Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de meses sem gravar nada aqui pro YouTube, eu volto com essa bomba. Mas calma aí que eu vou contar tudo pra vocês, tudo que aconteceu nos últimos tempos, tudo que vem acontecendo e principalmente tudo que aconteceu no meu coração. Em 2023, né, como vocês sabem, eu e o Bruno descobrimos a infertilidade e a partir desse momento, né, foi um turbilhão de emoções, né? Eu passei por fases ali de que achava que ia tudo desmoronar, que ia tudo por água abaixo, que nada que eu planejava dava certo. Eu me sentia assim extremamente frustrada, né, em não poder gerar, porque esse era o meu sonho de ser mãe, de poder ter um filho. Acabei vendo ali todas as minhas amigas, né, ficando grávida e eu não. Vinha aquele sentimento, né, de por que comigo não? Por que que eu tô passando por isso? O que que será que eu fiz que Deus não quer me dar um filho? Por que eu não mereço ter um filho? E várias questões surgiam na minha mente durante todo esse período que eu comentei aqui com vocês, né? Compartilhei a nossa história e o que a gente estava passando. Veio um sentimento de rejeição, um sentimento de Deus não me ama ou Deus me ama menos. E era um sentimento muito ruim que talvez você que está assistindo aí também venha sentindo isso, né? E nesse turbilhão de emoções, uma coisa não me faltava, que era a fé. A fé de que eu ia engravidar, a fé de que eu ia engravidar de forma natural, a fé que Deus ia fazer um milagre. Porém, a minha fé, ela estava totalmente enraizada ali em que Deus faria no momento que eu queria. Esse desejo de ser mãe se tornou algo muito maior e ruim. Acabou se tornando uma idolatria. Tudo que eu fazia ou pensava em fazer girava em torno do meu desejo de ser mãe. Como eu falei, era um sonho, né, ser mãe. Só que a partir do momento que isso se tornou um ídolo na minha vida, vocês vão entender o porquê que eu vou explicar, isso já não estava sendo saudável para mim, emocionalmente, espiritualmente e também na questão física, porque eu deixava de fazer coisas, né, por conta de pensar: e se eu estiver grávida? E se o meu milagre acontecer amanhã? Às vezes, né, eu deixava de planejar a viagem, principalmente se fosse uma viagem para fora do país, eu evitava pensar nessa possibilidade, porque eu pensava: e se nesse período que eu for viajar eu estiver grávida e não conseguir viajar? E tinha toda a questão, né, de não fazer as coisas no dia a dia. Por exemplo, aqui o meu quartelier, né, antes ele seria o quartinho do bebê. Então eu acabei abandonando ele porque eu pensava que logo, logo meu milagre aconteceria. Eu teria que tirar todas as coisas que eu arrumei, ajeitei ali para trabalhar, né, como o meu escritório, teria que transformar num quartinho de bebê. Então esse quartinho acabava ficando ali em stand-by, não fazia nada, mas também não trabalhava com ele e também não transformava ele num quartinho porque eu ainda não estava grávida. Então, tudo isso ia influenciando na minha vida. Remédio que não era indicado para grávida, eu não queria tomar, porque aí eu pensava: e se eu tiver grávida? Progressiva no cabelo, não queria fazer, porque eu pensava: e se eu tiver grávida? Tudo girava em torno disso, tudo girava em torno desse desejo de ser mãe e dessa possibilidade de eu estar grávida amanhã. Era sempre assim. E num dia, uma pessoa conhecida minha, né, ela me mandou uma mensagem falando que sentiu de Deus que era para eu ir em uma conferência. Quando eu li a mensagem, eu até pensei assim: ah, mas será mesmo? Será que não foi da pessoa? Será que às vezes na emoção a pessoa sentiu ali que eu tinha que estar lá, mas não é nada a ver? Eu acho que Deus tem que confirmar para mim. E eu orei, pedindo para Deus confirmar se realmente era para eu ir naquela conferência, porque era uma conferência que eu ia sozinha, sem ninguém que eu conhecia. Então já era algo que eu fiquei meio assim, né, de ir. E aí eu orei, pedi ali para Deus me mostrar. Tinha algumas condições, né, que eu pensei assim: não, se for para eu ir, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. E tudo aconteceu. E eu pensei: realmente é para eu ir, então vou. Fui nessa conferência. Quando eu estava pensando em ir lá, como seria uma conferência de mulheres, com diversas pastoras e preleitoras de outros países e até as profetas de outros países também, na hora eu pensei, né, criei ali, idealizei na minha cabeça que eu ia chegar na conferência, que ia ter o momento da palavra, ia ter lá um momento em que elas iam falar alguma coisa de gravidez, que alguém ia vir, colocar a mão na minha cabeça e falar assim: eis que te digo que você engravidará mês que vem, ou sei lá quando, mas ia ter uma palavra relacionada à gravidez.
e que eu ia engravidar e que o Bruno seria curado. Eu fui com essa ideia na minha cabeça. E quando eu cheguei lá, não foi nada disso. Tiveram 3 pastoras que pregaram nesse dia, e a palavra que mais me marcou foi de uma pastora que ela pregou sobre altares e torres, e mostrando a diferença, né, de você construir um altar e a diferença de você construir uma torre, e falou também sobre idolatria. Nesse dia, essa palavra me marcou muito, tanto que eu lembro como se fosse ontem, né? Eu queria assistir e reassistir de novo, mas não tinha essa palavra gravada. E aí eu fiquei com ela na cabeça, fui embora com ela na cabeça. Nada além disso aconteceu, né? E quando eu fui embora, eu pensei, né? Poxa, mas por que essa palavra me marcou tanto e não tá falando nada de gravidez? Ninguém falou que eu ia engravidar amanhã, que eu ia estar grávida. Não teve nenhuma revelação. Por que será, né? E aí fui embora meio que pra baixo desse culto. Só que há 2 semanas atrás eu me lembrei desse culto e entendi, por isso que eu tô falando sobre ele aqui nesse vídeo, que eu entendi o porquê que eu tinha que estar lá naquele culto de 5 meses atrás e o porquê que foi aquela palavra. Era por conta da torre que eu estava construindo em relação ao meu desejo de gerar. Como eu falei, eu só entendi isso há 2 semanas atrás. Então, naquele momento, ficou por isso mesmo. Foi uma palavra que eu peguei para mim, mas não me toquei que eu estava realmente construindo uma torre, que eu estava idolatrando, né, esse desejo de ser mãe. Até que em dezembro eu fui na casa de uma amiga, eu tava angustiada, e falei assim, amiga, posso ir na sua casa? A gente pode orar e não sei o quê. E marcamos de orar na casa dela. Então tenham amigas de oração, porque é muito importante, né, você poder contar com alguém para orar, para te ajudar, aconselhar de alguma forma, né? Nesse dia eu falei para ela que estava angustiada e ela simplesmente falou uma frase que virou uma chavinha assim na minha mente e depois disso tudo mudou. Ela virou para mim e falou assim, Lari, por que você não vive o hoje? E até então, todos esses dias, eu não tinha me tocado, né? Uma coisa que parece que a gente não enxerga. Eu fiquei cega com esse meu sonho e tudo girava em torno disso e eu vivia apenas para isso, que eu não via que eu não estava vivendo hoje, que eu não estava aproveitando hoje. Eu percebi que com tantas preocupações de como que seria quando realmente isso acontecesse, eu não aproveitava os meus dias, eu não curtia os meus dias, porque a minha mente e o meu coração já estavam preenchidos pelo desejo e pela vontade de que Deus fizesse as coisas conforme eu queria. Antes, eu já tinha pedido inúmeras vezes para Deus tirar do meu coração o desejo de ser mãe por conta da dor. Doía, gente, doía bastante. Eu orava pedindo para Deus tirar isso do meu coração, só que o meu coração ele já estava cheio, cheio de ego, cheio de eu posso, eu consigo com as minhas forças. Eu achava que eu tinha o controle da minha vida e eu não entregava para Deus o controle. E até para que algo saísse do meu coração, tinha que ser do meu jeito. Eu queria que Deus tirasse, mas tirasse do meu jeito, do jeito que eu imaginava que deveria ser, e por isso não acontecia. Foram dias amadurecendo viver o hoje. Na minha cabeça, eu só seria feliz quando eu tivesse um filho e eu só seria realizada quando eu estivesse grávida, com barrigão. Eu pensava que eu não poderia ficar de fora, né? Como assim? Todo mundo engravidando, menos eu. E eu ficava com o sentimento de que queria pertencer àquele time de pais e mães, né? Uma coisa que eu queria morrer, gente. Era quando alguém postava que estava grávida, eu ficava feliz pela pessoa, mas aí eu ia ler os comentários e sempre tinha algum assim, uhul, seja bem-vindo ao time. E aí eu pensava assim, por que eu não posso fazer parte desse time? E, gente, era um sentimento assim de angústia, de rejeição, de raiva, e fazia cada vez mais mal para mim. Até que eu percebi que eu já era feliz, eu já era realizada com a família que eu tenho. Eu amava os meus dias, né? Sem a preocupação de ter que acordar em tal horário, porque eu tenho um bebê que precisa de mim ali. Aquela sensação, né, de poder assistir um filme até tarde, de madrugada, de poder sair com os amigos sem ter a preocupação de voltar por conta de uma criança. Eu já era feliz com a vida que eu tinha hoje e eu estava desejando algo que, no meu caso, né, por conta da infertilidade, eu não podia ter, mas que eu achava que aquilo
me traria felicidade. Foi aí que os meus dias voltaram a ser coloridos, que eu comecei a enxergar os milagres nas pequenas coisas, o quanto eu já era feliz, o quanto eu já era realizada e o quanto eu era abençoada pela vida que eu tenho hoje. Os meus dias eram cheios de milagres que eu não enxergava, porque eu estava com os olhos em outra coisa. A partir disso, o desejo de ser mãe foi passando, ou melhor, o desejo de que Deus fizesse as coisas como eu queria foi passando, e eu realmente senti a paz que excede todo entendimento. Eu falei sobre isso, né, no nosso primeiro vídeo, mas nada se compara com o que eu senti depois de que essa chavinha virou na minha cabeça. Antes de virar o ano, né, de 2025 para 2026, eu sentei, conversei com o Bruno e falei que eu não queria mais fazer a FIV e que eu achava que eu não queria mais ser mãe. Eu ainda falava que eu achava, porque eu tinha medo de falar algo assim com certeza e ser apenas um surto. Mas expliquei para ele o que eu estava sentindo, quais eram os meus motivos, e a gente entrou num consenso, né? E para quem não viu o vídeo sobre o nosso caso, volta no vídeo lá falando sobre a infertilidade, porque no nosso caso era um caso onde os médicos, né, disseram que seria apenas por FIV. O Bruno tem azoospermia, ele teria que fazer uma microtese e se encontrasse espermatozoides, aí conseguiria fazer a FIV. Mas era todo um processo muito caro e muito elaborado, onde eu teria que ter psicológico para passar por todos esses processos, principalmente por conta do e se, né? Porque eu poderia passar por tudo isso e chegar lá e não ter espermatozoide e não conseguir fazer a FIV. E a partir desse momento, dessa decisão que eu tomei junto com o Bruno, né? Que eu cheguei, conversei com ele, falei o que eu estava sentindo, ele super concordou. E pro Bruno foi super tranquilo também, né? E a partir disso eu parei de procurar por tratamentos, parei de ir atrás das coisas com as minhas próprias mãos, eu parei de tentar fazer as coisas acontecerem como eu achava que tinha que acontecer. Isso foi libertador. E algo que eu queria deixar aqui explicado é que não é porque eu parei de ter fé, né? Eu continuo tendo fé de que Deus faz um milagre, mas eu parei de desejar esse milagre para minha vida. É diferente, né? Não sei se daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá, eu volte a ter esse desejo de ser mãe, mas no momento é algo que eu sinto com tanta paz, com tanto, sabe, com tanta certeza de que não é algo que eu queira. E eu continuo sabendo que Deus faz milagre, que Deus pode realizar a qualquer momento, tanto que se Ele quiser mandar, estaremos aí e ficarei grávida, se for da vontade de Deus. Mas não é algo que vai ser feito pelas minhas próprias mãos, né? De correr atrás disso. É algo que não é mais um desejo do meu coração. E eu falo isso com muito temor porque eu não quero que outras pessoas pensem que por nós desistirmos de tentar, Deus não faz. Eu acredito que Deus faz e Ele vai fazer se for da vontade dEle, e Ele vai continuar sendo Deus se Ele fizer, e se Ele não fizer, Ele também vai continuar sendo Deus. E a vontade dEle é soberana e Ele sabe o que é melhor para mim. Atualmente, né, hoje em 2026, no nosso cenário, não estamos tentando, buscando, né, tratamentos para engravidar. Como eu falei, o Bruno tem azoospermia, eu não tomo remédio, não estou fazendo nada para impedir que aconteça um milagre, mas só vai acontecer se for realmente um milagre de Deus e for da vontade dele. E eu quis compartilhar tudo isso com vocês, porque eu sei que muitas de vocês começaram a me seguir e começaram a acompanhar por conta disso, né? Hoje não é mais um desejo do meu coração de ser mãe. Eu continuo amando crianças, mas não me imagino tendo uma criança aqui em casa. E é até estranho falar sobre isso, porque algo que ano passado era algo que eu queria muito e que, como eu falei para vocês, se tornou um ídolo no meu coração, algo que era, posso dizer que era a coisa que eu mais queria no mundo, hoje já não faz sentido para minha realidade. E tudo bem, Deus me deu paz em relação a essa decisão. Nós estamos em paz com essa decisão. E eu sei que tudo que for para acontecer, vai acontecer. Fiquei pensando muito sobre uma questão também, que era, e se daqui a alguns anos eu mudar de ideia, né, dessa decisão de não ter filhos, né? Se eu mudar de ideia e não ter mais tempo para correr atrás. A gente sabe que eu, como mulher, né, eu tenho minha reserva ovariana e agora ela tá top, maravilha, só que com o passar dos anos ela vai diminuindo. E se chegar um momento que eu não engravidei e eu pensar assim, nossa, me arrependi, poderia
ter feito diferente no passado. Mas eu cheguei à mesma conclusão, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se for para acontecer, vai acontecer conforme os planos dele. Eu queria ler um versículo aqui com vocês, uma passagem que eu gosto muito, que é Mateus 6:25, que fala sobre as preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, ou será que eu vou engravidar? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, eu entendi que eu tinha que viver o hoje, não me preocupar com o amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Amanhã é o outro dia, vem outras preocupações. Novamente explicando, e agora para encerrar esse vídeo é um testemunho meu, da minha experiência, e não é algo para incentivar você a desistir do seu sonho. Se você sonha com isso, sonha em ter um filho, sonha em engravidar, vai firme, continue com fé, orando, estarei orando por vocês também. Só que pense se isso está tirando o lugar de Deus na sua vida, como estava acontecendo comigo. Se isso está se tornando ídolo e está te afastando de Deus. Aí é o momento de você rever. Fora isso, continue com fé, porque eu creio num Deus que faz milagre. E eu quero saber como que vocês estão, comentem aí o que vocês estão sentindo, em que fase vocês estão passando, e não se esqueçam, viva o hoje.